Da condenação do pecado, mas ainda estamos presos em um corpo condenado pela prática do pecado. E qual é a condenação do corpo, pastor? As enfermidades, as dores, as lutas. Mas, irmãos, quando formos arrebatados para morar com Ele na glória, até das enfermidades, das dores, das lutas, seremos libertos e livres de tudo isso. Nós cantaremos, né? Breve verei o bom Jesus e viverei. Isso é coisa boa, irmãos. Em plena luz. Você tem essa esperança? No lindo céu, diga eu gozarei. E olha, e de toda dor, por Deus, livre serei. Glória a Jesus. 22 400. Ainda estou me recuperando, viu, irmão? Estou 100% não. Essa gripe está pesada, foi meio forte. Mas já estamos recuperando. Aleluia, glória a Deus. 422 da nossa arquista. Quer pegar a nota aí? Tá bom, só. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Grande forte. As nuvens da vida terrestre não podem a glória buscar.
E na minha cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade, das glórias se lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver o Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma menor de contato, teu olho de irmãos. Ele é da água cristã, mas eu não estou lembrado muito bem o nome dele, não, mas eu acho que você conhece. Quando Angélica trombeta, você pode louvar? Neste estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, 469, grande e forte glória. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Que coisa gloriosa. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ó que música suave, ó que música suave virá dizer pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anuncia. Oh, aleluia. E a alegria vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo meu nome proclamar. Oh, glória, 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 aleluia. Oh, meu
Quem tem essa esperança, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Nós vamos convidar nosso irmão presbítero Judas para fazer a leitura oficial da palavra de Deus, juntamente com toda a igreja. Bendito seja Deus. Boa paz do Senhor. Bom é adorar a Deus e cantar louvores a Ele. João 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Estaremos fazendo essa leitura. Quantos acharam? Fala amém. Amém. Iremos fazer uma leitura participativa. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos até o 27. Ok? Que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e os tendes visto. O 9. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crê em mim que estou no Pai e que o Pai em mim. Crê em mim ao menos por causa das mesmas obras. E por quando perdides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amardes e guardarei os meus mandamentos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que está em mim não é minha, mas do Pai que é em mim.
Tenham por dito isto, estando convosco. Consolador, o Espírito Santo, a quem é Pai enviará em nome, esse vos ensinará todas as coisas que será lembrado de tudo que vos tenho dito. Toda a igreja, encerrando no 27. Deixo da paz, a minha paz mudou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oramos. Querido eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Pai, estamos gratos, estamos felizes, ó Pai, por mais uma oportunidade na noite desse dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para render graça a Ti e para Te agradecer pelo dom da vida, pela existência, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos escolheu para ser o Teu adorador, que viemos Te adorar em Espírito e verdade. Espírito Santo, toma a direção desse culto, que tudo que seja feito, realizado nesta noite, seja para a glória do Pai. Que nesta noite, Senhor, as Tuas boas mãos, Senhor, venham operar em nosso meio, salvando, curando, libertando, renovando, batizando com o Espírito Santo e repreendendo todo mal. Seja a Tua igreja nesta noite, todos diz. Meus irmãos, vamos ouvir nosso irmão Tiago com uma saudação, expressando sua alegria na presença de Deus. Logo após que nós ouvirmos o irmão Tiago, nós já vamos ouvir aí o departamento infantil louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, saudar a igreja com a graça e a paz, amém? Amém. Bendito seja Deus. Para mim é motivo de muita alegria, amados, poder estar aqui na noite de hoje, para juntamente com a igreja adorar ao nosso Deus. Acredito, que Deus já se faz presente, pois a sua palavra diz: onde há 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. E haja visto que aqui não tem 2, aqui não tem 3, mas ultrapassa em quantidade, Mas Deus, Ele não quer apenas quantidade, Ele quer qualidade. E a qualidade é o qual vem dos nossos corações em adoração, para que Deus, Ele venha se manifestar na sua casa, amém? Louvado seja Deus, me encontro muito alegre, pois Deus tem nos alcançado com maravilhas, Deus tem nos alcançado com as suas bênçãos, louvado seja o nome do Senhor. E é motivo, amados, de nos alegrar na presença do Senhor. Haja visto que muitos queriam estar aqui na noite de hoje, poder contemplar o que nós estamos contemplando aqui, mas a eles não foi dada a oportunidade. Por algo que aconteceu, por um infortúnio, por algum problema, mas a nós é dado, louvado seja o nome do Senhor, o privilégio de poder estar aqui na noite de hoje. Então quero te dizer, não cesse de adorar, não cesse de abrir o teu coração na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque quando você abre o seu coração na presença de Deus, Ele se manifesta, Ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a falar contigo e te mostrar o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Deixar uma passagem aqui que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, capítulo 4, versículo 26 de 2 Reis, que diz: agora corre a seu encontro e diz-lhe, está tudo bem? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu menino? E ela disse, vai bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nos encontramos na noite de hoje diante de uma palavra um pouco muito conhecida, louvado seja Deus, ao qual vai relatar a história de uma sunamita, uma mulher que vivia na cidade de Sunem, louvado seja o nome do Senhor, ao qual eu posso dizer que era uma mulher que já tinha tudo em sua vida financeiramente. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher era rica. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher era bem sucedida no âmbito, louvado seja Deus,
físico e financeiro aonde ela vivia em sua cidade. Mas a Bíblia vai nos relatar também, louvado seja o nome do Senhor, que Eliseu, o profeta, e seu moço todos os dias passava naquela cidade diante a casa daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já entendo aqui, amados e queridos, que passando Eliseu diante a casa daquela mulher, ela começa a observar. Louvado seja Deus. Ei, amados, aí fora as pessoas estão observando eu e você. Aí fora as pessoas estão observando como eu ando. Aí fora as pessoas estão observando como você anda. E o testemunho que eu e você vai deixar aos olhos das outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aquela mulher, ela chama o seu marido e vai dizer assim consigo: ali é um santo homem de Deus que todos os dias passa diante da nossa casa. Aquela mulher, ela chama o seu marido, ela propõe com o seu marido fazer um quartinho em sua casa. Agora ela vai trazer, louvado seja Deus, uma mesa. Ela vai trazer uma cadeira e também uma cama, para todas as vezes que aquele homem de Deus passasse, louvado seja Deus, ele adentrasse aquele lugar, repousasse e descansasse da sua longa jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe a nossa jornada está sendo árdua, quem sabe a nossa jornada está sendo com dificuldade, mas eu já quero dizer, Deus está providenciando alguém para no meio desta jornada trazer alento e descanso para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, amados e queridos, Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, com visão de Deus, ele vai observar, ele vai conversar com Geazi e vai dizer: haja visto que essa mulher, ela é bem sucedida financeiramente, haja visto que essa mulher, ela não precisa de nada, o que é que nós vamos fazer por esta mulher? Louvado seja o nome do Senhor. E agora Geazi, o moço de Eliseu, vai dizer: ela tem de tudo, mas lhe falta ainda uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu vai lhe perguntar e vai lhe dizer: o que é que falta para esta mulher? E Geazi, ele observando, ele vai dizer: ela ainda não tem um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe o teu milagre está demorando de acontecer. Quem sabe aquilo que você tem pedido a Deus está demorando de acontecer. Mas não desista, porque o milagre já está sendo gerado para no momento certo chegar em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Eliseu, ele vai chegar diante daquela mulher e ele vai dizer: daqui a um determinado tempo você irá abraçar um filho. E aquela mulher vai dizer, ele vai falar para Eliseu: não estimes a tua serva, porque eu habito em meio à minha parentela e eu sou bem sucedido. Mas a resposta do profeta é: daqui a um determinado tempo o milagre vai chegar na tua vida. Se eu fosse você, eu já começava a dar glória, porque Deus, através desta palavra, está dizendo: daqui a um determinado tempo o milagre que você quer, o milagre que você almeja, o milagre que você espera vai chegar na tua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora, adiantando a história, amados, o menino nasce, o menino cresce e agora ele está no campo trabalhando com o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai, ele vai se preocupar com o menino, porque o menino chega diante do pai e diz: pai, eu estou com dor de cabeça. Muitas vezes nós achamos que uma dor de cabeça é algo simples, é algo que não tem muita importância, mas a Bíblia vai nos dizer que esta dor de cabeça chega ao momento que o menino venha a falecer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu já começo a ver a esperança, o propósito, o objetivo, as fichas que aquela mulher tinha depositado, indo, louvado seja Deus, por água abaixo. Mas o que eu... louvado seja o nome do Senhor. O que eu vejo, e agora eu peço, e louvado seja o nome do Senhor, eu começo a entender que isto é, que aquela mulher, ela não perde a esperança.
Aquela mulher, diante da dificuldade, ela não fica amedrontada e desiste de tudo, mas ela agora vai levar o seu filho, vai botar no quartinho deitado na cama que ela tinha construído com seu marido, e agora ela vai correr até o profeta, aquele que tinha lançado a profecia. Louvado seja Deus. Ela manda um dos seus servos abordar o jumento, e agora ela vai de encontro. Louvado seja Deus, do profeta. Mas até chegar o profeta, louvado seja Deus, algo vai ter que acontecer. Louvado seja Deus. Quem sabe alguém vai querer debochar. Quem sabe alguém vai querer dizer: não vai dar mais nada certo. Quem sabe alguém vai querer dizer: desiste, que isso aí não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher, ela continua em frente. É o alvo da igreja continuar em frente. É o alvo da igreja continuar buscando. É o alvo da igreja continuar adorando. Porque é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aquela mulher, ela vai chegar diante do profeta, e o profeta vai dizer: vai tudo bem com o teu filho? Ela vai dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Ela vai dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Ela vai dizer: vai tudo bem. Louvado seja Deus. Imagine agora comigo, amados e queridos, o filho daquela mulher estava morto. O filho daquela mulher estava prestes a ir para um caixão e ser enterrado, e ela vai dizer: vai tudo bem. Louvado seja Deus. Olha a fé que esta mulher tinha no milagre ao qual ela tinha recebido. Quem sabe, se acontecer algo comigo e você, nós nos desesperamos, nós ficamos preocupados, até mesmo sem rumo e direção. Mas essa mulher aqui nesta noite nos ensina que, mediante as dificuldades, mediante os problemas, é para mim e você dizer: vai tudo bem, porque aquele que nos prometeu, ele é fiel para nos cumprir e trazer a nossa vitória, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra. A palavra profética, irmãos, é bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Departamento infantil. E logo após o departamento infantil, as irmãs estarão também aí louvando a Deus. Jesus! Sim, pode entrar! Coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a
chegará, chorei no quadrado, no sol e a casinha, Jesus vai vir. Cheguei na janelinha, porta e campainha, Glória a Deus.
canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não me culparei, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar pelo povo meu. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar pelo povo meu. O herdeiro meu integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não me culparei, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar em povo meu. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar pelo povo meu. O herdeiro meu, adorado, exaltado e poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado, louvado, santo é o Senhor, adorado, exaltado e poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado, louvado, santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar pelo povo meu. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar pelo povo meu. O herdeiro meu Aleluia, glória a Deus. Tenho buscado tua face, Senhor, te humilhado a ti. Tempestade
Cumprimento o povo de Deus com a glória. Foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Sempre eu estava ali na presença do Senhor. Conheci muitos lugares que eu não tinha conhecido ainda. 8 dias hoje, que foi uma reunião na casa de uma filha minha ali, foi uma bênção para despedir de mim. Na segunda-feira teve um grande culto na casa da Marialva. Muitos conhecem a Marialva. Foram ali para despedir de mim, cada qual leu o seu versículo, a sua palavra, muitos levaram presente para mim. E foi maravilhoso, mas eu não esquecia daqui. Meus filhos queriam que eu ficasse lá, para morar lá. Eu tenho um menino que eu criei, ele ficou viúvo, mas ele chorou tanto, queria muito que eu ficasse morando com ele. A Marialva do mesmo jeito, mas eu disse, não, eu não costumo morar em São Paulo. As coisas são muito difíceis, tudo longe, não tem nada perto. Eu disse também, eu não posso deixar. O meu lar que Deus me deu foi aqui. Vou a passeio, volto, não esqueço dos meus irmãos. Que Deus abençoe cada irmão que orou por mim. O que não orou também, que Deus possa abençoar de uma maneira especial. Porque muitos dias ainda virão para eu voltar. Me abriu mesmo a casa uma neta lá. Ela quer que eu vá. Mas eu não sei, Deus proverá. Se for da vontade de Deus, eu estou indo novamente para lá. Levar uns 2 dias por lá. Nesse momento eu vou ler aqui em 2 Crônica 6. Salomão abençoou o povo de geração de Deus de Israel. Então disse Salomão ao Senhor: tenho dito que habitarei nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morar, em um lugar para a tua eterna habitação. E então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual falou pela sua boca, Davi meu pai, pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia que eu tirei o meu povo da terra do Egito, no
cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa, em que estivesse o meu nome. Não escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Davi para que tivesse causa do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração e edificou uma casa, o nome do Senhor, Deus de Israel. E assim eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Estou muito alegre e feliz de ver meus irmãos queridos de volta. Apresentando os irmãos que irão contribuir com os seus dízimos e ofertas. E logo após que o nosso irmão estiver orando, apresentando os irmãos que vão contribuir, nós vamos ouvir o nosso irmão Thales louvando a Deus com o hino. Amém? Nessa hora do Pai do Senhor. Antes ao nosso Deus, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite, nesta oração, na tua santa presença, Pai, nós foi para te agradecer, Pai Santo, te apresentar, meu Pai, os teus filhos, meu Pai, que vão, meu Pai, nesta hora, contribuir, meu Pai, com os dízimos e as ofertas, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo mal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo gafanhoto, todo vingador, todo danado, que o Senhor venha projetar de Senhor para os teus filhos nesta noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, só lembrando aos irmãos que cada vez que você contribui lá com a caixinha de missões, você está contribuindo com a viagem. Estaremos saindo daqui no dia 11. O nosso desejo é sair daqui, né? Já está saindo daqui no dia 11 às 22 horas. Mas chegarmos aqui com antecedência para a gente se organizar. Nós saímos daqui às 11 horas e retornar no domingo. Nós estamos aí com o pensamento de chegarmos aqui no domingo à noite. Então peço aos irmãos que orem, contribuam. E vou pedir uma coisa aos irmãos, por questão de espaço e volume, a gente vai parar aí com a arrecadação de roupas. Porque, né, não é porque a gente não quer, é porque é espaço e lugar para levar. Os irmãos estão entendendo? Lugar para levar. Aí, por causa do volume de roupas, a gente vai levar o que a gente tem, mas os irmãos aí continuam trazendo alimento, arroz, feijão. Você que pode contribuir. Alguns irmãos estão doando fardo, e assim nós vamos. Essa semana aí, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente já começa a montar aqui os kits da cesta, os kits de roupa, que é para a gente fazer o trabalho social. Nós ganhamos, irmãos, 2 caixas de livro de folheto, foram doadas pelo missionário Mangoli. Quando a gente falou aqui na Santa Ceia, que ele pregou falando da viagem, ele disse: pastor, eu quero abençoar de alguma forma. Eu falei: Deus vai me dar a direção. E aí
ele falou com a gente aí sobre 2 caixas de livro folheto para a gente levar, para entregar lá. Ele disse que é algo mais trabalhado, né? Aí a gente agradeceu a Deus, e é Deus provendo tudo, né, irmãos? Abrindo as portas. E aí, se Deus quiser, no dia 11, sexta-feira à noite, nós estamos saindo aqui. Serão 2 vans, 2 carros, saindo daqui em direção ao nosso destino. Os irmãos orem, contribuam. Lembre, quando você ofertar na caixinha da construção, esse mês você vai estar ofertando para a viagem. A nossa ceia, vou avisar os irmãos com antecedência, para não ficar em cima da hora. A nossa ceia do mês que vem vai ser no dia 6. Nós vamos fazer no dia 6, porque nós já vamos viajar no outro final de semana. Aí nós vamos fazer a Santa Ceia no dia 6. Provavelmente vai ser no dia 6 pela manhã. Nós vamos fazer no dia 6 pela manhã. Mas os irmãos já vão se organizando para participar da Santa Ceia do domingo de manhã, separar a sua oferta, né, para a gente colocar ali na caixinha. A oferta é para ajudar na viagem e também, quem sabe, Deus abençoe aí e a gente consiga comprar mais alimento para formar aí mais kit de cesta básica para a gente levar. Mas o objetivo principal é na viagem, porque os gastos são altos, é para a gente poder custear aí algumas coisas da viagem. Amém, meus irmãos? Nossos irmãos estados louvando a Deus. Glória a Deus. Bem, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês não levaram café hoje não. De novo. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agora foi um grito. Glória a Jesus. Hoje, em terminar a aula, eu só chorava. Pelo auge da minha dor, me consolava. Mas eu sobrevivi uma águia solitária e a forte de novo sorriu pra mim. Deus te escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma flecha me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a caminhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e bem domingo apareci. Na minha fraqueza, a fé abençoou. Depois a boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu de pé. Tem coisa boa chegando. Aleluia! Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a caminhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci.
Glória a Deus. Permaneça de pé, irmão. Nós vamos orar pelo nosso irmão Jonatas que estará ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi ao nosso irmão Carlos, presbítero da Casa do Senhor, para fazer esta oração, apresentando a vida do nosso irmão Jonatas, que estará assim, trazendo a porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, viu, irmãos? É ver uma criança dessa forma, né? Eu fico ali regozijado porque eu vi meu filho dessa forma aí. E hoje é um levita já bem conhecido. Por ele mesmo, ele se tomou aquilo. O Espírito Santo de Deus colocou ele crescendo com essa vontade, esse desejo de orar e louvar para Deus. Isso é lindo para mim, é uma maravilha. Me lembrei logo do meu filho. A gente vai poder ajudar. Todas as vezes a gente tem que estar aqui abraçando, né? É lindo. Vamos orar. Eterno Deus, Pai que é todo os céus e da terra. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já foi louvado, já foi feita oração, Senhor. Já foi pedido, meu Pai, aqui nesta noite, testemunho, meu Pai. Mas nessa hora chegou no horário, Senhor, da Tua palavra, Deus. Está aqui, meu Pai, o Filho que foi escolhido nessa noite, meu Pai. Usa a boca do Teu Filho, Pai, para que Ele traga, meu Pai, uma mensagem que nos fortifique, Senhor, nosso coração. Para que amanhã, Senhor, nós saíssemos, Senhor, de manhã para a nossa ocupação, sabendo que Deus usa como Ele quer e faz como Ele quer, Senhor. E não está aqui, Senhor, o Teu vaso, Senhor. Não deixe que Ele venha falar dele, mas que venha falar do Teu amor, Senhor. Ser o Teu Filho, dá a direção para Ele nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e toda a igreja diz. Amém. Sinta-se à vontade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, depois de 4 meses, para poder repartir com vocês a palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque o pastor Heraldo me fez esse convite. Deus continue abençoando, não somente ele, mas também toda a sua família. Os demais obreiros aqui presentes na minha retaguarda, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, bem como de toda a igreja. Domingo passado eu não estive convosco, porque eu estive pregando na Assembleia de Deus da Penápolis, do pastor César Simas. Por este motivo é que eu quero justificar a minha ausência, o porquê de eu não estar com os irmãos no domingo anterior. Mas, para que nós não percamos tempo, eu peço a cada um de vocês, a amada igreja, que abra a Bíblia no Evangelho segundo Jesus Cristo, conforme o relato do apóstolo João, último capítulo, capítulo 21. E nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. Aquele que encontrou, porventura, pudesse, coloque sobre os seus pés, como um sinal de reverência à palavra do Senhor Jesus. E esse texto tem como título: Jesus aparece aos discípulos. Está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 53 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde. Ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que estariam escritos. Podem tomar os seus assentos, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje com vocês sobre a restauração de Pedro. Quem era esse homem de avanços e de recuos? Quem era esse homem que tinha progressos e regressos? Quem era esse homem que tinha erros e que tinha acertos? Certamente Pedro, como muitas outras pessoas, pensou em desistir. Talvez você esteja pensando em desistir nessa noite, talvez você esteja desanimado, e talvez você até já jogou a toalha. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus é poderoso para restaurar o perdido, o caído. É importante dizer para você que Deus não desiste de nós, apesar
de nós talvez até termos desistido de nós mesmos, apesar de talvez até as pessoas terem desistido, ou apesar talvez até de o mundo inteiro ter desistido. Mas eu preciso falar com você, a princípio, fazer um breve resumo sobre a vida de Pedro. Primeiro, eu preciso dizer para você que Pedro, ele nasceu em Betsaida. Betsaida é uma cidade às margens da Galileia. Mar da Galileia era um mar de 20 km de largura por 14 de comprimento. Pedro era filho de João, Pedro era irmão de André e Pedro era casado. Haja visto, tem um texto que diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então agora Pedro se estabelece a sua residência em Cafarnaum da Galileia, lugar esse que era quartel-general do apóstolo do Senhor Jesus. Era o lugar onde Jesus se fixara por muito tempo no seu ministério. Pedro era empresário de pesca. Ele era sócio de Zebedeu, pai também dos apóstolos Tiago e João. Mas foi seu irmão André quem apresentou Cristo a Pedro. Foi o seu irmão que levou Pedro até Cristo. Eu quero dizer para você essa noite, você pode ser a pessoa que Deus pode usar para levar outras pessoas até Jesus. Porque por causa de André foi que Pedro foi até Cristo. André que era discípulo de João Batista, André que provavelmente já tinha ouvido todos os sermões de João Batista. Quem era João Batista? O profeta que pregava nos desertos, o profeta que pregava para as pessoas, anunciando o arrependimento e o batismo para arrependimento, para a salvação. Então talvez André, certamente ele viu aquela cena onde Jesus estava vindo e João Batista dissera: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que eu não sou digno de desatar nem sequer as suas alparcas. Ele trará a pá na sua mão, limpará a eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, queimará o fogo, a palha com fogo que nunca se apaga. Provavelmente ele, tendo ouvido os sermões de João, ele empolgado, ele agora passa a seguir a Jesus e os outros, as pessoas, os apóstolos também. E agora ele apresenta Cristo até Pedro. E agora, no capítulo 5, observe você que a primeira cena aqui é sobre a pesca maravilhosa. Pedro estava pescando, diz a Bíblia que o dia inteiro nada apanharam. Pescaram o dia inteiro. Eles trabalharam o dia inteiro, eles se esforçaram o dia inteiro, mas nada apanharam. E agora Jesus fala: passemos, lançai as redes. E ele fala: Senhor, eu já trabalhei a noite toda e nada consegui apanhar, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. E observe, Pedro só conseguiu a pesca maravilhosa não porque ele conhecia o mar, não porque ele era um bom pescador, não porque ele já conhecia os mares, mas ele fala: sobre a tua palavra é que eu lançarei a rede. Eu e você só podemos fazer alguma coisa na nossa vida ministerial. Eu e você só podemos fazer alguma coisa na nossa vida pessoal. Nós só podemos fazer alguma coisa nas nossas vidas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pela tua palavra lançarei as redes. E o resultado foi uma pesca maravilhosa, porque diz o texto que eles tiveram que trazer outro barco para poder colocar os peixes, tamanha a quantidade de peixes que eles apanharam. E agora Pedro, se afastando de Jesus, fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E observe aqui a atitude de rodapé. Uma pessoa só pode ter conhecimento, ela só pode ter compreensão do seu pecado quando ela se aproxima de Jesus. Observe Isaías capítulo 6, a visão de Isaías, que Isaías, quando se separa com a visão do trono de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos que nós somos pecadores, mais nós reconhecemos que nós precisamos da graça abundante e misericordiosa de Deus. E o que acontece é que agora Jesus fala: não temas, Pedro, não temas. Eu vou te fazer não pescador de peixes, não pescador de animais. Eu vou te fazer pescador de homens. Quando você acha que você já conseguiu tudo, Jesus está falando: eu posso mais. Eu tenho melhor para você. Eu tenho coisas maiores para você. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez, se você alcançou uma bênção de Deus, não se preocupe. Isso não é tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque se você é fiel a Deus, se você obedece a Deus, até aquilo que você não pediu, Deus vai prover. Mas o que acontece agora é que no capítulo de número 16, quando Pedro está com Jesus ali, diz o texto que agora Jesus pergunta para os discípulos:
O que diz as pessoas serem o filho dos homens? O que diz vocês serem os filhos dos homens? O que é que vocês pensam ao meu respeito? E observe que eles falam, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é algum dos profetas. Aí Pedro, tomado pelo poder de Deus, ele chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós só podemos saber quem é Jesus se Deus e seu Espírito Santo revelar para nós. Porque uma pessoa a qual o Espírito Santo não revela, ela não pode ter conhecimento da pessoa de Jesus. Pedro só sabia que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, não por causa dele, não por causa do intelecto, da eloquência dele, mas porque foi Deus que o revelara. Porque no mesmo texto Deus diz: porque não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro. Não foi a carne e o sangue, Pedro. Não foi o corpo, Pedro. Não foi seu intelecto, Pedro. Não foi a sua mente, Pedro. Não foi seu pensamento, Pedro. Não foi a sua capacidade intelectual, Pedro. Foi porque Deus o revelara. E observe, não tem espaço para a glória humana. Porque talvez Pedro achasse: eu sou o cara, porque eu acertei na mosca, eu tenho uma noção correta de quem é Jesus. E Jesus fala: não foi por causa de você não, não foi por causa da carne e sangue não, foi por causa do meu Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, eu preciso dizer para você que tem um versículo crucial na vida cristã, no cristianismo. Porque observe que ele fala assim, Jesus fala: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta provavelmente é uma das revelações mais magnas do cristianismo. Sabe por quê? Porque a nossa correta interpretação desse texto é que vai depender a nossa fé cristã. Muitos aí dizem que Pedro é o primeiro papa, Pedro é a pedra angular, por causa da interpretação grega que diz ubi Petrus, ubi ecclesia. A palavra Pedro no grego significa Petrus, um frágil fragmento de rocha, e a palavra Petrus significa uma grande rocha. Onde está Pedro, está a sua igreja. Não, essa declaração está totalmente equivocada. Onde está Cristo é que está a igreja. É Cristo dizendo: Pedro, tu és pedra, um frágil fragmento de rocha, mas eu te digo uma coisa: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não está fundamentada nos apóstolos apenas, a igreja não está fundamentada em Pedro. Se tivesse, a igreja fracassaria. A igreja está fundamentada no Senhor Jesus, e não é a ideologia de gênero, e não é a ameaça do judiciário, e não é a ameaça do marxismo cultural, e não é a ameaça do socialismo, e não é a ameaça dos militantes, e não é a ameaça do inferno inteiro. É que Cristo é o Senhor da igreja, e porque a igreja está edificada nele, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja de Deus é indestrutível. Ninguém pode deter os seus avanços, ninguém pode parar a igreja, porque ela está fundamentada, alicerçada na pedra angular, na pedra de esquina. Está fundamentada em Cristo, Senhor Jesus. Por esse motivo é que a igreja permanece de pé depois de ter passado mais de 2000 anos. A igreja foi perseguida, foi caluniada, a igreja foi hostilizada, mas a igreja permanece de pé. Sabe por quê? Porque ela não está apoiada nela, ela está apoiada naquele que é todo poderoso, na pessoa do Senhor Jesus. Agora, o curioso é como é que Pedro faz uma afirmação dessa para logo depois Pedro falar uma grande bobagem, uma grande besteira. Porque no versículo 16 a seguir, quando Jesus prediz a sua morte, dizendo que haveria de ir para Jerusalém e que lá ele seria morto, cuspido, açoitado, Pedro fala: tem pena de mim, tem pena de ti, Senhor, tem misericórdia de ti, não faças isso, tem compaixão de ti, não faça essa coisa, não faça essa loucura. E Jesus fala: arreda-te, Satanás, porque para mim é pedra de tropeço. Satanás estava por um momento querendo impedir Jesus de ir para a cruz. Satanás estava por um momento tentando impedir Jesus de consumir o seu ministério, consumir o seu dever, a sua carreira, aquilo que o Pai o destinou. E ele censura a Pedro. E eu quero dizer para você que até um homem que tem conhecimento sobre Jesus, se ele não vigiar, o inimigo pode, por um momento, usá-lo. Porque aqui o texto diz, Jesus não fala arreda de Pedro, Jesus fala arreda de Satanás. Pedro fica aqui. Sabe por quê? Porque Jesus ainda precisava tratar com Pedro um pouco mais. Jesus ainda precisava burilar Pedro um pouco mais. Jesus ainda precisava lapidar esse diamante bruto. Pedro fica, Satanás sai. E a missão continua.
Mas agora, observe que ele vai para o monte da transfiguração. E lá ele chama os 3 apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E os 3 ficam ali. E de repente, Jesus fica reluzente como um sol. E uma nuvem do céu desce. E o apóstolo Pedro fala: Mestre, se tu quisermos, faremos 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Não percebendo o que estava dizendo. E a voz que desce da nuvem diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus dizendo: vocês agora não vão escutar Moisés, vocês agora não vão escutar Elias, vocês agora vão escutar a meu filho. É nele que se cumpre toda a lei, todos os profetas. Ele é tudo para nós. Nele está toda a plenitude de Deus. Ele cumpriu toda a lei. Mas agora, observe que agora Jesus vai em direção a Jerusalém. E lá as pessoas trazem o jumento e ele entra na cidade. E as pessoas gritam: Hosana, paz na altura aos homens de boa vontade. E agora Jesus, quando entra em Jerusalém, diz o texto que Jesus chorou amargamente. Por que Jesus chorou? Por causa de si? Não. Ele chorou porque ele sabia que a cidade ia ser sitiada, ia ser destruída. E diz o texto que dali em diante Jesus não mais falou para as multidões. Agora ele se restringe apenas aos discípulos. E aí diz o texto que agora Jesus entrando em Betânia, Lázaro volta 4 dias, Jesus chega no 4º dia, Marta diz: Mestre, se tu não viesse antes, ele não teria morrido. Jesus fala: Marta, calma, Marta, essa morte não é para a enfermidade, essa morte é para a glória de Deus. Sabe por quê? Jesus não chega atrasado, Jesus não chega fora de tempo, Jesus não chega fora de hora, Jesus chega no tempo certo. Louvado seja Deus. E agora ele ressuscita Lázaro e fica ali com os discípulos, e tem um jantar em Betânia, e Maria quebra o bálsamo e derrama sobre ele. E os discípulos falam: para que esse desperdício? Poderia vender e dar aos pobres. Jesus fala: não molestais, ela está fazendo uma boa ação para comigo, porque o pobre sempre vos tendes convosco, mas o que ela está fazendo será pregado a todo mundo para a memória sua. Aí Jesus dizendo que mais importante do que você fazer para os pobres, e não entenda mal, que não é para você fazer, é para você fazer pelos pobres. Mais importante do que fazer para as pessoas, mais importante do que você fazer para os outros, é você fazer para agradar a pessoa de Jesus. Mas agora diz o texto que Jesus está no jantar com seus discípulos. Era uma quinta-feira, ele ia ser traído, ele ia ser morto. E agora Jesus fala dessa morte, ele fala da segunda vinda, ele fala do batismo com o Espírito Santo, ele fala dos mistérios de Deus. E agora ele aponta ao traidor, dizendo: aquele que mete a mão comigo no meu prato, esse haverá de me trair. E Jesus diz: ferirei as ovelhas, e ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. E Pedro, tomando a palavra, diz: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, de maneira nenhuma eu te abandonarei. Talvez Pedro queria dizer assim: não, Senhor, esses daí são fracos, esses daí são fracos demais, eu sou o cara, mesmo que eles se deixaram, eu jamais te abandonarei. E aqui nós aprendemos mais uma lição: nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz: não apoie seu sábio no seu próprio entendimento, porque quando você pensa que você está forte, é que você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o que Deus diz? Esta noite, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. É Pedro dizendo: Pedro, você não se banca, Pedro, você não se garante, Pedro. Ainda que o galo cante 3 vezes, você me negará. E o que acontece é que agora Judas sai para atrair Jesus e vende Jesus por 30 moedas de prata. Diz o texto que saindo dali, cantado indo, foram para Getsemane. Getsemane, que significa uma prensa de azeite. E quando Jesus está no Getsemane, ele leva os seus 11 discípulos e leva os 3 para ficarem mais perto dele, a saber, Pedro, Tiago e João. Diz o texto que Jesus orava com mais e mais força, de tal maneira que ele suava com gotas de sangue. Diz o texto lá em Hebreus que ali no Getsemane, pela 3ª vez, Jesus chorou copiosamente. Chorou por quê? Porque sabia que haveria de experimentar o cálice da ira de Deus. Eu quero dizer para você esta noite: você e eu só estamos sentados aqui, você e eu só estamos louvando a Deus aqui, você e eu só estamos adorando a Deus aqui, porque Cristo bebeu o cálice da ira do seu Pai, o cálice da ira de Deus em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados e para a nossa redenção.
Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nenhum de nós éramos dignos hoje de estarmos aqui assentados, de estarmos aqui vestidos, louvando, adorando a Deus. Todos nós éramos filhos de ira por natureza, mas louvado seja Deus, que Cristo pagou o preço dos nossos pecados e carregou lá no madeiro, naquela cruz, os nossos pecados. E por isso, hoje eu e você somos salvos em Cristo. E o que acontece é que agora Jesus vai ser preso, ele vai para o pretório romano. A princípio, ele vai para o Sinédrio. Caifás, Anás e outros tramam a Jesus, levantando falsas testemunhas. E Pedro estava longe, ali no pátio. Diz o texto que uma criada chega e diz: eu conheço você. E ele: não, eu não estava com Jesus. Ele: você estava com Jesus, não conheço esse homem. Pela segunda vez o texto diz que ele jurou. E pela terceira vez ele praguejou: eu juro que não conheço esse homem. Quando Pedro nega pela terceira vez, diz o texto que agora o galo canta 3 vezes. E Pedro retira-se e chora amargamente. E o que acontece? É que Jesus vai para ser açoitado no pretório romano. Ele vai para ser crucificado ali no Gólgota. E Pedro não estava lá. Jesus vai ser posto no sepulcro. E Pedro não estava lá. Jesus vai para ser embalsamado, mas Pedro não estava lá. Nos momentos mais difíceis que Jesus mais precisou, todos se apartaram, todos o deixaram só. Muitas vezes é assim conosco. Quando nós mais precisamos, as pessoas nos viram as costas. Mas eu quero dizer para você, ainda que as pessoas esqueçam de você, ainda que o mundo inteiro vire as costas para você, ainda que até mesmo a mãe se esqueça do seu filho, diz a Bíblia que Deus de nós jamais se esquecerá. E o conforto é que o Pai estava com ele, embora todos não estavam. Mas observe que agora no primeiro dia da semana, as mulheres vão no sepulcro, os anjos estão lá, e o anjo diz: mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que vive? E acontece que agora as mulheres vão anunciar que Cristo ressuscitara. Pedro vai correndo em direção ao sepulcro e só encontra os lençóis. E agora o anjo diz, e Jesus fala para as mulheres: não me proibais, porque eu ainda não ascendi ao Pai. E diz aos discípulos e a Pedro. Mas por que Pedro? Por que Jesus menciona aqui aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro precisava de uma restauração. Pedro já tinha jogado a toalha. Pedro já tinha chutado o pau da barraca, chutado o balde, já tinha desistido. Mas o que acontece, queridos, é que ainda que Pedro desistisse de Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Meu Deus, aleluia. Pedro desistiu da sua vida ministerial, mas Jesus não desistiu de Pedro. É verdade. Pedro desistiu de fazer a obra, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Jesus não abre mão de você. Jesus não esquece de você. Jesus não vai perder você de vista. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz: as ovelhas que meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pedro desistiu de Jesus, porém Jesus não desistiu de Pedro. Jesus ainda continuaria investindo em Pedro. Agora eu quero pedir a vocês que retornem comigo ao capítulo de número 21. E observe que o texto diz que depois daqueles dias tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos. Estava ali Simão, estava ali Pedro, estava ali todos os discípulos. E diz o texto que eles tentaram apanhar o peixe a noite toda e não apanharam nenhum sequer. Nota de rodapé aqui. Se você não der um glória aqui, eu paro de pregar. Sabe por quê? Que eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram? É porque quando o homem está longe de Deus, nem um peixe sequer o homem consegue apanhar. Nem um peixe sequer o homem consegue apanhar. Sabe por quê? Você e eu só podemos fazer uma coisa se Cristo estiver conosco, como está escrito em João capítulo 15. Se estiveres em mim, eu estiver em vós, ireis e dareis frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus não falou que sem mim a maior parte das coisas, ou a maioria das coisas, é nada mesmo, nada. Sem Jesus você não pode cantar. Sem Jesus você não pode pregar. Sem Jesus você não é capaz de orar. Sem Jesus você não é capaz de conversar. Sem Jesus você não podemos fazer absolutamente nada. Mas agora observe que Jesus lá de longe diz: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Talvez Pedro pensasse que Jesus vai me dar uma bronca, Jesus vai me dar um sermão, vai me colocar contra a parede. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus se revela
de forma amorosa: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles disseram que nada. Então agora Jesus fala: lançai a rede à direita do barco e achareis. Diz o texto, queridos, que era tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede quase que se rompia. Agora nota de rodapé. Por que essa rede se rompeu? Sabe por quê? Porque essa rede era emprestada. A rede não era dos discípulos, a rede era emprestada. E o que acontece é que agora eles apanham 153 grandes peixes. E eu quero perguntar a você: por que essa pesca maravilhosa? Por que eles apanharam tanto peixes? Sabe por quê? É Jesus dizendo: você lembra, Pedro, que quando nós estávamos lá na Galileia, você apanhou os peixes? Ah, pois eu sou poderoso para fazer novamente, de novo. Eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para fazer novamente, de novo, outra vez, aquilo que ele já fez lá no passado. Sabe por quê? Porque ele não mudou. Não existe sombra de variação, não existe sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Ele é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para renovar de novo. Ele é poderoso para batizar de novo. Ele é poderoso para abençoar de novo. E diz o texto que agora, quando eles vão indo, eles encontram um braseiro. Mas eu vou fazer uma pergunta para você: por que naquele braseiro ali? Por que justamente naquele local? Se você não der uma glória, eu vou entregar o microfone imediatamente. Sabe por quê? Existem duas palavras braseiro aqui. A primeira está lá nos evangelhos, quando diz que Pedro, lá em Mateus 26, estava no pátio e se aquentava. E aqui, novamente, a palavra braseiro. Por que a palavra braseiro? Sabe por quê? Porque no lugar da queda é o lugar da restauração. No lugar que você caiu, é o lugar que Deus vai levantar. No lugar da humilhação, será o lugar da exaltação. No lugar de vergonha, será o lugar de dupla honra. O cenário da sua queda haverá de ser o cenário da sua restauração. Porque no lugar que você caiu, é o lugar que Deus vai te levantar. Mas agora, observe que Jesus só tem um particular com Pedro. E Jesus vai fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Da segunda vez, Pedro pergunta: Senhor, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu sabes que eu te amo. Já na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? O texto diz que Pedro, entristecendo, se fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E agora Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama? Se você não der uma glória, eu prometo que vou entregar o microfone agora mesmo. Sabe por quê? Porque lá no passado, Pedro negara quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. E aqui, quantas vezes ele afirma que ama Jesus? 3. Sabe por quê? É Jesus dizendo: para cada pecado, Pedro, a minha restauração é maior. Para cada erro seu, a minha graça é maior. Para cada queda sua, Pedro, a minha graça é suficiente. Sabe por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Não importa o erro que você cometeu, não importa o pecado que você praticou. Eu quero dizer para você: se você se arrepende, Jesus é poderoso para lhe restaurar nesta noite. Você que ama Deus. Mas observe que Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não diz assim: Pedro, faz uma teologia lá, faz uns estudos lá e depois você apacenta. Eu não estou desmerecendo teologia, eu também sou teólogo, pastor também. Mas eu quero dizer para você: se uma pessoa não ama as almas, ela não servirá para apacentar ninguém. Se você não ama as vidas, você não servirá para poder apacentar outras pessoas. Porque para fazer a obra tem que ter amor pelas almas. Mais do que amor pela obra de Deus, amor pelas almas que Deus entrega nas suas mãos, amor pelas vidas. Apacenta as minhas ovelhas. E agora Pedro saindo, diz o texto que Jesus fala que gênero de morte ele haveria de morrer. E eu quero dizer para você: mesmo quando o crente morre, ele glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque morrer para o crente não é o fim, não é o final da história. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nas palavras de um grande pregador, John Stott, morrer para um crente é apressar o encontro a Cristo. Porque a morte não é o fim, a morte é apenas um recomeço. Lá na glória a gente vai estar desfrutando da vida eterna. E agora ele se volta para Jesus e fala: e quanto a este, Senhor? Falando do discípulo amado, a que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus.
Talvez Pedro perguntando, sim, o senhor já falou que eu vou morrer, mas e ele? Quanto a ele? Ele vai morrer de quê? O senhor não pode me falar, não? E Jesus fala, o que te importa se ele fique até que eu venha? Em outras palavras, Jesus dizendo assim, Pedro, me segue. Deixa João, eu trato com João, o meu assunto com João é diferente, o meu trato com você é outro. Nós precisamos, queridos, deixar o nosso irmão de lado e nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. O que te importa se eu fique até que eu venha? Segue-me, Pedro, deixa João, Pedro, me segue. E agora ele segue Jesus e diz o texto que dali em diante foi escrito tantas coisas que nem todos os livros do mundo poderiam escrevê-lo. Pedro talvez pensasse que seria o fim, que acabou para ele, mas quando você pensa que é o fim, é apenas um novo recomeço. Eu me lembro de Elias na caverna, quando Jezebel mandou pessoas para matar Elias. Diz o texto que ela mataram todos os profetas, ou pelo menos quase todos do Senhor. E Elias talvez pensando, eu vou morrer, acabou para mim, é o fim, eu não sirvo mais para isso. E Deus fala, não Elias, não. Come e bebe, porque grande é a tua jornada. E ainda existem 8.000 ou 4.000 que não se dobraram a Baal. É Deus dizendo, ainda não é o fim da história não, camarada. Ainda não é o fim da história não, homem. É apenas o começo. Você vai fazer mais coisas. Você ainda vai ungir um rei. Você ainda vai ungir um sucessor. Ainda não é o fim. Eu tenho coisas melhores para você. E o que aconteceria com Pedro? Pedro pregaria o sermão do Pentecostes, onde mais de 3.000 pessoas foram alcançadas. Pedro curaria os enfermos. Pedro abriria a porta do Evangelho, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. É Deus dizendo, quando você pensa que já acabou, quando você pensa que já é o fim, eu só estou começando, é apenas o começo. E eu quero dizer para você, se você está achando que já é o fim, se você já jogou a toalha, se você já jogou as fichas, eu quero dizer que Deus só está começando uma nova etapa na sua vida. Quando você pensa que é o fim, é apenas o recomeço. Nós precisamos aprender com o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, que nós precisamos, queridos, e necessitamos da graça de Deus na nossa vida, para nos restaurar, para nos impulsionar, para nos encher com o Espírito Santo, para nos dar graça e força para nós continuarmos na nossa caminhada. Não é o fim, é apenas o começo. Eu quero finalmente fazer uma pequena ilustração. Quero ter certeza que vocês já assistiram um filme muito conhecido chamado O Vendedor de Sonhos. E nesse filme, um homem tenta se lançar de um prédio, se suicidar. E um homem de rua, um morador, chega e fala para ele assim, eu vou lhe vender uma vírgula. E ele fala, mas por que uma vírgula? Para que você continue escrevendo a sua história. Hoje, nessa noite, Deus está vendendo para você uma vírgula. Sabe para quê? Para que você continue escrevendo a sua história. A história não acabou, não é o último capítulo, não é o final, é apenas um começo. Deus tem coisas maiores e melhores nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar abençoando o servo do Senhor. Boa esta palavra e digna de toda aceitação. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar abençoando o nosso irmão Jonatas pela alegria e estar sempre aí à disposição de servir o Reino de Deus. Foi a queima-roupa, viu? Mas Deus continue abençoando a vida dele cada vez mais, fortalecendo o seu ministério. Acredito que sairemos daqui uma vez mais, irmãos, alegres pelo aquilo que Deus falou conosco aqui esta noite. Amém? Nós vamos, só lembrando aos irmãos, a nossa pastora hoje, ela foi ministrar ali na igreja de Jaíba, se não pode estar conosco, pede para avisar as irmãs que o valor, acho que é a primeira parcela do fardamento, para poder dar entrada no fardamento até terça-feira, que ela deu prazer junto com as irmãs, e acho que quarta-feira ela já está indo
encomendar aí para a festividade das senhoras. Mas acho que era só esse o aviso. O aviso do fardamento das irmãs, para as irmãs trazerem na terça-feira, que ela estará indo para fazer as encomendas devidas da farda das irmãs. Também lembrando aos irmãos, amanhã à noite nós estaremos aqui em mais uma noite de campanha de oração. Essa semana eu fiquei muito sentido, queria muito estar com os irmãos, mas a fé não deixou. Mas de casa mesmo a gente estava ali orando, pedindo graça a Deus, e Deus, eu tenho certeza que Ele também ouviu a nossa oração, como ouviu a sua. Cada irmão que orou aí por nós, muito obrigado, Deus continue abençoando. Também justificar os irmãos, o presbítero José Bispo, pede para avisar, ele não pôde estar aqui hoje, que a irmã Raquel, no dia de ontem, ela fez, acho que foi sexta e sábado, acho que foi ontem e hoje, isso. Ela fez uma cirurgia de catarata nos olhos, mas ele manda avisar que a irmã Raquel passa muito bem, está se recuperando muito bem, e para justificar aos irmãos que orem também nesta oração de encerramento, nós vamos incluir a vida da serva do Senhor. Lembrando, irmãos, terça-feira nós estamos aqui no nosso culto de oração e culto de doutrina. Não deixe de participar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Irmão Jonatas, mais uma vez, obrigado. Cada obreiro aqui presente. Nós vamos ficar de pé para a gente ir embora, para a gente orar. E hoje é aniversário da irmã Lara. Vem aqui lá, receber oração. Cadê? Pode vir, papai. A senhora mesmo. Lara vai receber oração. Deixa a Paula vir para ela ficar contigo, viu? E aí nós vamos orar, abençoando a vida de Lara. Quantos anos, Lara? 8 anos. Nós vamos orar ao Senhor e cantar os parabéns de Lara. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Pode vir. Os irmãos aí mesmo estendem as mãos em direção a Lara e nós vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, neste momento, Senhor, nós oramos a Ti, meu Deus, primeiramente apresentando a vida dessa criança nas Tuas mãos. Lara que está completando, Jesus, 8 anos de idade. Aleluia. Que o Senhor possa fortalecer cada vez mais, meu Deus, o seu entendimento. Que o seu coração permaneça cada vez mais em Sua presença, rodeado pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa blindar os seus pensamentos, blindar os seus ouvidos, pois o diabo a todo tempo, meu Senhor, ele brama querendo tragar, Senhor. E nós estamos em um tempo onde as crianças têm sido alvo, meu Deus, das ardilosas do inferno. Mas essa noite, meu Deus, nós oramos apresentando a Tua filha. Toma nas Tuas mãos, toma a sua família nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer que ela cresça em graça, em estatura e em conhecimento. E que ela possa guardar cada semente que é lançada através da Tua palavra, cada vez que ela ouve a Tua palavra, Jesus. Espírito Santo de Deus, que ela possa, meu Deus, trilhar, Senhor, nesses passos da fé, crendo que o Senhor é o único Salvador, aquele que pode escrever o seu nome no livro da vida. Nós oramos, meu Deus, sendo gratos pela vida dela e pedindo a Ti muitos e muitos anos de vida e saúde, prosperidade em todas as áreas da sua vida, e que as Tuas mãos permaneçam cada vez mais estendidas sobre ela. Também oramos, meu Deus, apresentando a Tua filha, nossa irmã Raquel, que passou, meu Senhor, por cirurgia nos olhos. Que o Senhor tome conta da recuperação da Tua serva, que tudo possa correr bem na mais perfeita paz, segundo a Tua vontade e o Teu entendimento. O Senhor é o Deus de perto e de longe. A Tua igreja ora aqui, e eu tenho certeza que lá onde ela está, meu Senhor, na sua casa, o Senhor responde a oração, aleluia, mantendo o cuidado e a Tua fidelidade para com a vida, Senhor, da Tua filha. Obrigado por este culto, obrigado por esta noite. Nos conduz em paz em Tua presença. Nos leva para os nossos lares, nos conceda uma semana, meu Deus, avivada, alegre, cheia da Tua presença. Nós cremos que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, pois aos Teus anjos já deste ordem ao nosso respeito.
Pai amado e querido, assim nós oramos sendo gratos a Ti em tudo por esta palavra e por esta noite. Em nome de Jesus, a igreja que concorda comigo diz: amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Que o Senhor te abençoe e te dê honra. Oh, glória a Deus! Vida. Deus abençoe. Oi. Sábado, culto com o departamento. Sábado, culto com o departamento infantil. Já se organiza esse programa para estar aqui presente. É departamento infantil, mas é bom toda a igreja estar participando também do culto. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Mariano, nos despede com a bênção, pastor. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, consolação do Divino Espírito Santo, esteja com todos e todos digam amém. E a paz do Senhor para todos, em nome de Deus.